Bom dia, alunos, bom dia. Vamos fazer um breve resumo do assunto de hoje, história, certo? A gente vai ver 3 grandes civilizações que existiram muitos anos antes dos europeus chegarem ao continente americano, certo? Alguns foram extintos, né, foram dizimados com a chegada dos europeus, e outros, quando os europeus chegaram ao continente americano, já tinham grande parte desaparecido, né? Claro, os europeus, quando chegaram aqui, muitos têm ideia de que a terra era uma terra vazia, não tinha nada, né? Só mato, só floresta, só animais e bichos, etc. Mas essa ideia é uma ideia errônea, ela é errada, não é verdadeira. Existiam pessoas, existiam tribos com culturas, que tinham religião, que tinham civilização, que tinham seu próprio modo de vida, certo? A gente vai ver, primeiramente, 3 grandes civilizações, né? São povos que tinham uma certa organização, uma estrutura social diferente dos povos indígenas brasileiros, por exemplo, certo? Esses povos, eles são esses, né? Maias, incas e astecas, eles viviam na América Central, na América do Norte e na América do Sul. Como são 3 grandes civilizações bem complexas, a gente vai ver primeiro a América, os maias, que ficavam na América Central e um pouco no México, né, no sul do México, na península de Yucatán, ok? Vamos lá. Antes da chegada dos europeus, desenvolveram-se no México e na América Central, né? Qual é a América Central? É essa daqui, ó. Vocês estão vendo aqui. Aqui é a América Central. Eu vou fazer um xizinho aqui. Um pouco diferente do X, né? Aqui foi onde os maias se desenvolveram, certo? Hoje é onde fica Guatemala, Honduras, ok? Na região dos Andes, civilizações complexas. Deixaram importantes registros de seus conhecimentos astronômicos, matemáticos, agrícolas, além de obras arquitetônicas, certo? Como as pirâmides. A gente pensa que as pirâmides só no Egito, né, que fica na África, mas não. Os astecas e os maias também construíram pirâmides. No território que hoje corresponde ao Brasil, existiam comunidades indígenas nômades. Só lembrando, seres nômades são aqueles seres que se deslocam de um lugar para outro em busca de sobrevivência. E seminômades, que vivem basicamente da caça, da pesca e do cultivo de algumas espécies. Estima-se que, no final do século XV, viviam na América cerca de 50 milhões de pessoas. Então, essa ideia que na América não existiam pessoas, que era uma terra vazia, que os europeus chegaram aqui e povoaram, foi tudo muito bonitinho, que os portugueses e espanhóis descobriram a América, que eles vieram e povoaram, é uma ideia errônea. Existiam em torno de 50 milhões de pessoas. Alguns morreram por causa das doenças que os europeus trouxeram, e outros morreram em guerras envolvendo os portugueses e espanhóis. Próximo. Essas civilizações apresentavam algumas características comuns, né, entre astecas, incas e maias. A agricultura, que é isso? Eles viviam basicamente da agricultura. A base da economia dele era a agricultura, como principal atividade econômica favorecida por técnicas de irrigação do solo. Técnicas que hoje, né, a gente fica imaginando como é que eles sabiam, né, dessa técnica antes do século XV. O domínio de técnicas aprimoradas de artesanato, atividades comerciais, para você perceber como eles eram mais desenvolvidos do que os índios brasileiros. Porque os índios brasileiros, eles viviam da caça e da coleta, ok? Eles não praticavam a agricultura quando os portugueses chegaram aqui. Já os incas, maias e os astecas,
eles já praticavam o comércio. Práticas religiosas politeístas. Politeístas, poli vem de vários, que acreditam em vários deuses, certo? Nós somos monoteístas e mais os índios e astecas e todos os índios que viviam antes dos europeus chegarem, né, ao continente americano, eles eram politeístas. Forte tradição guerreira, né? Eles viviam de guerra, né, de tomada de territórios. Conhecimentos matemáticos foram eles que, vamos colocar assim, colocaram zero na contagem, e da astronomia. Eles observavam os astros, né? Os maias, por exemplo, inventaram o calendário. Aqui a gente vai ver especificamente a civilização maia, né? São pinturas. As cidades. A civilização maia organizou-se como uma federação de cidade-estado e atingiu seu apogeu no século IV. Uma coisa interessante para vocês entenderem na civilização maia, eles eram que é uma cidade-estado. É uma cidade que cada cidade tem o seu governante e suas leis. É como se fosse assim. Tem cidade de Horizonte e Pacajus. Todas duas têm seu prefeito. Mas as duas cidades estão sob uma mesma lei, que é a Constituição Federal. Nas cidades-estado, não é assim. Cada governante daquela cidade faz sua própria lei, sua própria escrita, se quisesse, sua própria religião. Era como se fosse um país. Por isso que é cidade-estado. Né? Então, não tinha um reino unificado. Era uma cidade com governo próprio, com leis próprias, com organização própria. Era cada cidade que se mandava sozinha. E o rei, né, o governante, o imperador, ele era uma figura de teocracia. Ele era um deus e era um governante. Teo significa Deus, certo? Ele tanto era a figura divina, como ele mandava nas pessoas. Nessa época começou a expansão maia a partir da cidade de Uaxtun e Tikal. Entre os séculos X e XII, destacou-se a Liga de Mayapã, formada pela aliança entre as cidades de Chiquim Itzá, Ximal e Mayapã. A organização social dos maias. O que é a organização social? A sociedade tem aqueles que podem mais e aqueles que podem menos. Os maias também eram do mesmo jeito, ok? Os maias, quem era que podia mais? Tinha autoridade máxima, que era hereditário, que é isso, que passava de pai para filho. Era ele que mandava, ok? E se chamava Alaknik, o homem da verdade. O Alaknik designava os chefes de cada aldeia, que desempenhavam funções civis e militares e religiosas. A suprema autoridade militar, aquele que era responsável pela guerra, era eleita a cada 3 anos. A nobreza maia incluía todos os dignatários, além dos sacerdotes, aqueles que eram responsáveis pelos rituais religiosos, né? Os guerreiros e comerciantes. A classe sacerdotal era muito poderosa, pois detinha um saber relativo à devolução das estações e o movimento dos astros. Os artesãos e os camponeses constituíam a classe inferior, pois aqui é a classe dos que menos tinham privilégio, dos que menos tinham dinheiro. E além de se dedicarem ao trabalho agrícola e à construção de obras públicas, pagavam impostos. Os outros não pagavam. Na base da pirâmide estava a classe escrava, Pentacobe, integrada aos prisioneiros de guerra. O que é isso? Vamos imaginar que os maias entraram em conflito, em guerra com uma outra tribo, uma outra civilização. Aí, quem perdeu a guerra se tornava escravo dos maias, né? E aí é um prisioneiro de guerra. Ou infratores do direito comum, obrigados a trabalhar forçado
até expirarem seus crimes. Os ritos. O que é um rito? É uma maneira de fazer algo. Por exemplo, as missas são os rituais religiosos. Os cultos é um ritual religioso. Né? Então, o rito é uma maneira de fazer algo. Pode ser um ritual religioso, pode ser um ritual doméstico, certo? Rito é geralmente algo, a maneira de se fazer algo. Só podiam subir aos templos os sacerdotes, que formavam a classe mais culta. Os maias acreditavam descender de um totem e eram politeístas, como eu já falei. Adoravam a natureza, em particular os animais. Eles não adoravam ao Deus que hoje, né, tanto católicos quanto protestantes, eles adoram. Eles adoravam os animais, as plantas e as pedras. Cuidavam de seus mortos, colocando-os em urnas cerâmicas. E esse é o resumo, né, sobre os maias. Na próxima aula a gente vai ver sobre os astecas, que fica no México, né, um pouco acima dos maias, e os incas, que é mais próximo da gente, que fica aqui, né, no Peru, na América do Sul, Peru, Chile, né, na Cordilheira dos Andes, certo? Tem um texto falando sobre isso, né, na atividade. Vocês vão reler o texto, vocês vão ler o texto e vão copiar e fazer e responder a atividade no caderno, certo? Pode ser de lápis, né, copia de caneta e responde de lápis, contanto que seja legível, ok? Até a próxima, abraço a todos vocês.